Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui dando continuidade à nossa saga da consistência. Agora são aí 9h38 da manhã, terça-feira, faltam aproximadamente 8 horas para o fechamento da vela do diário, né? E após as 10 horas a nossa probabilidade, né, de encaixar uma posição ela já diminui drasticamente. Agora faltando 8 horas, então a gente já está numa faixa vermelha, né? De baixíssima probabilidade da gente encontrar uma oportunidade e encaixar uma operação e essa operação funcionar, tá? Então agora a gente já não abre mais operações, a gente só vai fazer a manutenção, né? Fazer uma reavaliação das ordens que estão abertas aí, se tem que fazer ajustes, tem que apagar ordens pendentes, a gente está vendo aqui. Galera, espero que vocês gostem, né, da saga da consistência. A gente está mostrando aí, vai estar mostrando o ano inteiro de operações, a gente vai estar mostrando todos os prejuízos. Acredito que ninguém faça isso, né? A gente teve aí 12 dólares de prejuízo ontem, né? BTC, dólar australiano, dólar da Nova Zelândia, moeda japonesa, né? Um prato cheio, né, de experiência para vocês compreenderem quanto é difícil essa profissão. O que vocês preferem? Né, que a gente mostre apenas lucros de uma operação isolada, né, fica enchendo linguiça, ou vocês querem ver uma situação real, né, como que a gente faz para lidar com o rebaixamento? Ontem eu vi um story de um cara que eu admirava pra caramba, né? Não vou citar o nome dele, mas o cara, eu acreditava que ele era consistente, de verdade, que ele sabia tirar dinheiro no day trading, né? Independente da modalidade, o que importa é ser consistente. Mas aí perguntaram para ele, né, sobre qual que era a média de rebaixamento, como que ele lidava com rebaixamento, e ele demonstrou que não sabia nem o que era rebaixamento. Então o que você espera de um trader que não entende e que não sabe o que é rebaixamento? Então para mim foi só mais um fazendo mais do mesmo, mostrando operações vitoriosas, né, e não contando a real rotina de um trader, né? Um trader ele tem que lidar com períodos difíceis. A gente está trabalhando no mercado, galera. O mercado você não vai acertar sempre, então presta atenção em quem você segue. O cara não sabe mostrar, né, não sabe falar sobre performance, ele não sabe o que ele tá fazendo, meu. Pô, mercado é isso, galera. Tudo que você fizer vai se resumir em performance, em desempenho, né? Curva de rebaixamento de capital é a coisa mais comum para alguém que opera aí, que tem um pouco de experiência, que seja, ele vai aprender que o mercado em algum momento você vai perder dinheiro e você vai ter que recuperar esse desempenho, essas perdas. E o cara não sabia explicar, né, o que é o rebaixamento de capital, ele não sabia dizer, ele falou que não prestava atenção a isso. Então isso me decepcionou demais. Era um dos caras que eu tinha alguma experiência, alguma esperança, né, de que fosse mostrar, de que pudesse mostrar alguma coisa interessante, e ele mostrou ser mais um iniciante, tá, galera? Então a gente está aqui com o nosso índice de performance, né? A gente está vendo o nosso capitalzinho flutuante, né, 186 dólares, soma de todas as posições em aberto. A gente tem o saldo em caixa, né? Quando a gente liquida essa posição, ela vai ali para o nosso saldo em caixa, lá no MQL, como vocês estão cansados de ver, né? Essa é a curvinha azul. E esse capital é o flutuante, o líquido, a soma, né, das posições abertas com o caixa. Ele vem aqui em 3.850, né? O nosso objetivo é capturar o máximo de tendências possível, né, ganhar uma gordura, né, que é essa curva em verde, né, o capital e líquido, puxar para cima, né, e na medida do possível as posições, né, que vão sendo liquidadas, a gente vai trazendo o caixa aqui para cima, tá? Então o caixa ele está com cerca de 21%, 23%, bem prejudicado, né? A gente chegou a bater um pico de 40% e agora a gente rebaixou aí bastante capital, um período muito difícil de perdas, né? Então a nossa saga da consistência é isso. A gente vai tentar fechar todos os anos positivo, né? Espero não quebrar nunca, espero poder trazer sempre os vídeos, né? Trazer a experiência para vocês, né? O processo de tomada de decisão. A gente leva uma penca de prejuízo, galera, né? O nosso sistema de trend following é assim, ele é feito para você escalpelar as posições, né? Você está fazendo day trade, scalping, né? Nos prejuízos, quando a gente leva prejuízo é muito rapidamente que a gente sai dessas posições, né? A gente corta o prejuízo rapidamente, mas quando a gente acerta posições lucrativas, a gente fica um bom tempo nela, né? A gente está vendo aí, a gente já viu posições que a gente chegou a ficar um ano, né? Infelizmente eu tive que liquidar algumas posições aí para poder conter, fazer a manutenção do rebaixamento da nossa carteira, né? A gente não pode aí trazer, né, uma performance
né? A pessoa que está acompanhando a nossa performance, né, os investidores, né, futuramente vocês vão ter seus investidores também, eles vão estar acompanhando a sua performance. Isso daqui é só um índice. Isso daqui se reflete no capital de 3 bilhões, por exemplo. Tá? Então, é a mesma coisa, o capitalzinho aqui de 3.600 dólares poderia ser um capital de 3 bilhões e 600 milhões de dólares, tá? Não teria diferença, tá? A gente está operando no mercado Forex, é um mercado que tem liquidez fácil para você operar uma carteira, né, multimercados e não influenciar muito nas suas posições, né? Você conseguir aí ter liquidez para sua carteira. Então essa é a magia do mercado Forex, é o monstro da liquidez, tá? Para você conseguir rentabilizar grandes patrimônios. Então o seu investidor lá, ele vai ver a carteira dele sendo diluída, né? Perdendo saldo em caixa, e você não pode deixar isso acontecer. Você já tem as posições flutuantes, né? As posições em abertos para você fazer essa manutenção e puxando o saldo em caixa para cima na medida que você vai passando por períodos difíceis. Tá? Então presta muita atenção aí, tá? Se você está seguindo um cara que ele não mostra perdas dentro do mercado financeiro, ele não sabe falar sobre rebaixamento, sobre curva de performance, acredito que a maioria não fala disso. A galera gosta de mostrar, encher a linguiça, mostrar uma posição vencedora e sei lá, galera, né? Toma muito cuidado, presta muita atenção, tá? Então vamos lá, nossa carteira a gente tem aqui os 11 instrumentos, né? Vamos dar uma olhada aí rapidinho no euro dólar, vamos ver o que aconteceu. Então gráfico mensal, né, a vela do mês aí querendo fechar em queda, não tem nem muito o que falar. Semanal, né, a gente tem aqui um paviozinho para cima por enquanto, não chegou nem na linha verde lá em cima antes de descer, né, a gente esperava que chegasse, não chegou nem na linha vermelha antes de descer, ele abriu, né, agora tá fechando, talvez alguma coisa na próxima vela a gente encaixa aí, né, ele deu uma acumuladinha, fazendo uma espécie de bandeira aqui, será por enquanto, para continuar a descer. O volume não está muito interessante, ele tem que dar uma espetada para cima, tá? Quando eu falo volume, é essa linha verde aqui, tá bom? Então, euro dólar, euro moeda japonesa aí, né? Ele abriu aqui em cima, veio, desceu, buscou a linha vermelha, né? E agora tá querendo voltar a subir. Para mim já não tem mais o que fazer, infelizmente, fora de hora, né? Como a gente falou no começo. Semanal, olha lá. Semanal, será que dá pra gente buscar uma posição de alta? Bom, agora a gente já tá fora de hora, então não tem o que fazer. Mensal, também não tem o que fazer, né? Tem que esperar fechar. Então, dólar moeda japonesa, a gente tem uma posição aqui no mensal, não está aparecendo, tá? A nossa linha vermelha que está dando suporte para a gente operar vendido nessa posição, né? Buscando uma queda. Infelizmente não carregou, tá? Não tem gráfico suficiente, preço histórico suficiente para plotar a nossa linha ali de 300 períodos. Então, semanal, eu queria que o preço descesse até essa linha verde. Então, sem muita dor de cabeça, galera, de maneira objetiva, estou explicando aí. Diário, o preço, ele deu um impulso para baixo, eu programei uma pendente para ele dar uma retraída, pegar o desconto e voltar a descer. Só que aí ele continuou descendo e não ativou essa ordem. Então, o SDJPY eu vou apagar essa ordem pendente. Stop loss estaria aqui na máxima, ó, ele tocou na linha branca e voltou a descer. Então, o SDJPY tem duas ordens pendentes, fica pressionado ela ali e exclui. Fica pressionada a ordem ali e exclui as duas ordens, certo? Então na próxima vela a gente tenta aí encaixar alguma coisa na medida que o preço abrir, tocar a linha verde e voltar a descer. Libra dólar, gráfico diário, tá? Pensei que ele ia tocar nessa linha na base aqui e voltar a subir, né? Indo a favor da Libra, mas parece que o dólar ganhou um pouquinho de força aí, né, galera? E agora olha lá, né? A gente tá vendo uma linha passando aqui, uma região talvez de acumulação, né? E quem sabe agora na próxima vela ele dá uma retraída até as linhas brancas, a gente tenta operar com stop loss na linha verde, tá? Diário, semanal daria também para esperar ele retrair pelo menos até a abertura. A gente tem um stop loss aqui na linha verde, né? Será que seria possível? A gente está vendo a força vendedora querendo dar uma agulhada para cima, né? Isso talvez provocaria um movimento bem forte, bem acentuado de queda aqui em região em direção ao canal, tá? E o mensal, né? Seria ideal que ele descesse até a linha verde para depois voltar a subir. A gente tem aqui o ADX com muita força compradora ainda, muito volume em alta, né? Isso é fundamental. Vamos lá, Libra franco suíço, a gente tem um stop loss aqui por dentro desse pavio, sem sincronia com nada. Esse stop loss também aqui no semanal também não tem sincronia com nada. Tá? Aqui no semanal a gente teria uma posição talvez por essa linha verde, mas ele não tocou perfeitamente, ele chegou bem próximo, então eu acabei não encaixando nada, né? Diário, a gente tem stop loss aqui na linha verde. Porém, a máxima dessa vela, ela já está rompida, né? Essa ponta da linha verde já ultrapassou essa linha da máxima, né? Então vamos medir aí. Vamos lá, puxar de lado aqui, ó, a máxima
e a ponta da linha verde rompendo. Então vou trazer o stop loss aqui para o nível da máxima. Então qual que é o preço aqui no canto? Vamos ver. Tela bastante suja, mas não tem problema não, tá, galera? Vamos lá, vou medir aqui um pouquinho para cima para a gente saber o preço exato. Então vamos ver se a gente consegue enxergar o preço aí. Tá difícil, galera, não tá dando para ver o preço. É 1,28547, tá? Então vem aqui, Libra franco suíço 1,28633, vamos colocar 547. 547. Beleza, modifiquei stop loss na máxima. Próximo nível seria nesse gatilho, então por isso ele tem que dar uma bela de uma derretida para essa ponta da linha acompanhar e descer esse nível da linha branca. Vamos lá, dar um zoom mais de longe, né? Será que ele vai engatar uma descida bem forte aqui? Então, Libra franco suíço diário, dólar franco suíço. Né? Dólar franco suíço, vamos ver o que tem aí. Parece que o preço está dando uma acumulada aqui, né? A gente vê o impulso, agora ele está acumulando entre os níveis de Fibonacci. Né? Então, parece que o dólar está querendo ganhar uma forcinha, né? Ele está pivoteando aí, ó, o USD subindo, CHF desvalorizando. Né? Então, na próxima vela a gente vai ver se ele dá uma retraída. Aqui a gente está vendo a linha azul um pouco inclinada para baixo, né? Isso desfavorece bastante, né? Porém, né, dá para a gente abrir uma exceção, quem sabe trabalhar aqui com stop loss, ó, um pouquinho para baixo da linha azul. Ela está bem levemente inclinada, tem uma escadinha, né, para baixo. Não sei se vocês conseguem perceber, né, que o preço fazendo uma escadinha para baixo, porém ainda tem uma demonstração de linha plana, né, praticamente. Vamos ver se o preço ele toca nessa linha verde, toca na linha azul e volta a subir. A gente pega na direção da valorização do dólar aí, esse movimento. Tá? Diário, semanal, né? Ele quase afundou até a linha verde, agora está formando aqui uma outra vela, né, com um pavio bem grande. Na outra semana vai ficar bem interessante esse cenário, né? Às vezes vale a pena até esperar. A gente tem aqui um stop loss no semanal. Deixa eu ver se é no semanal, eu acho que é na linha vermelha, é pela linha vermelha aqui do mensal, tá, essa operação, só que não tá aparecendo aqui, infelizmente, né, aqui no semanal acho que não é não, tá bom? Dólar franco suíço semanal, mensal, né, a gente já olhou, não tem nada nos outros tempos gráficos também. Dólar australiano, mensal, certo? Aqui se ele desse uma fundada, né, na linha verde talvez fosse mais interessante, apesar de ter um pavio contra diminui a probabilidade. Semanal, dá para pensar no stop loss na linha verde. Então vamos ver se até essa semana ele dá uma retraída até lá em cima, né, ou pelo menos até o nível da abertura, para a gente pensar em trabalhar com stop loss inicial na linha verde, né, favorecendo o dólar. Olha só, o nosso viés está bem favorecendo o dólar, né? E o diário também, né, galera? Vamos lá, o diário, olha que interessante, uma espécie aqui, né, bem comum, talvez de um ombro aqui, uma cabeça, um ombro, olha, um ombro quadrado, né? Olha que interessante. E ele está querendo cortar, né, todas essas linhas. Parece que a linha de referência pontilhada está dando suporte por enquanto para esse movimento, mas tudo leva a crer que ele pode, né, dar uma cortada para baixo bem forte, né? Porém o volume está super em queda, né, galera? Esse volume em queda que terminou, né, de dar formação aí para todo esse padrão aí, né? Então aqui o volume tentou ganhar uma força, o preço tentou formar tendência, aí em seguida ele perdeu força, né, o volume perdeu força e o movimento voltou a padronizar alguma figura gráfica. E agora vamos ver se ele dá uma espécie de impulsionada e o volume volta a subir. Porém, na situação que ele está aqui, eu acho que não vai acontecer nada. Acho que ele vai ficar só cortando as linhas para cima e para baixo, tá? Então, dólar australiano, o diário, vamos ver o semanal e o mensal, a gente já viu. Então, dólar australiano, moeda japonesa agora, tá? Mensal, a gente tem um stop loss aqui no meio do pavio, não tem linha, não tem nada para justificar esse stop loss. Aqui também não está no meio do pavio, não tem linha, não tem nada, não tem uma configuração legal para a gente trabalhar também. Ele está cravado na linha verde, fora de hora, um paviozão contra, já tem pavio para baixo também. Quando a gente tem pavio para cima, pavio para baixo, cortando a linha, a impressão que ele vai formar é um spin de indecisão, né? Um corpinho pequeno, pavio para as duas direções, e a gente vai ter que esperar alguma coisa na próxima vela. Provavelmente também não vai ser interessante a próxima semana, né? E o diário a gente tem a linha vermelha aí cortando, né, para baixo, infelizmente não tem mais o que fazer. A gente tem stop loss aqui no nível de abertura já, né, já está ajustado. Então a próxima vela o stop loss ele já vai ser ajustado aqui para a linha verde, né, um pouquinho mais no lucro. E a gente tenta, quem sabe, encaminhar alguma coisa aí na direção de queda, né? Uma puxadinha bem forte aqui, né, no dólar australiano. Quem sabe ele volta a fazer um impulso para baixo, né, dar uma impulsionada para baixo, tocando a linha de referência, a gente faz um parcial bem bonito, tá? Então,
ouro, finalmente ouro, né? Ouro ele tá numa cruzinha aqui por enquanto, né? A gente tá vendo o preço cortou para baixo da linha verde bastante, subiu um pouco, né? Eu queria que ele tivesse subido até a linha vermelha para depois voltar a descer, né? Já tava com um pouco do viés pro dólar. Porém, dá uma olhada nessas três linhas na DX, volume, força vendedora e força compradora, né? Tá bem ruim, né? Cenáriozinho bem ruim. Então acho que não vai ter o que fazer, né? A gente vai ter que esperar a próxima vela aí para ver se acontece um movimento interessante em relação às linhas. Semanal dele também não está muito interessante, né? A gente está vendo os três volumes em queda, apesar da força do volume estar acima do 21, mas ele está em queda também, né? Infelizmente está bem ruim. Então não tem muito o que fazer no semanal e no mensal também não, né? Tô sentindo falta das nossas linhas DNA, né? Fico um pouco à mercê aqui de não compreender o que ele possa vir a fazer, mas eu tenho a noção aí de que tinha uma linha vermelha aqui, né, passando aqui por baixo, outra linha azul mais para baixo ainda. Eu tava com a impressão de que ele ia oscilar entre essa linha verde e uma linha vermelha que tá passando aqui por baixo, tá? Então acho que ele vai ficar ainda com bastante indecisão aí nesse movimento, tá bom? Tanto que ele tá formando aqui um spin de indecisão, uma cruzinha, né, por enquanto. Vamos ver o Bitcoin. Bitcoin mensal a gente vai ter que esperar fechar esse mês, né? Então a gente já tá na possibilidade do mês, né? A gente tá com uma posição no semanal ali. Na possibilidade do preço fechar essa vela e ele não retrair nada na vela do mês seguinte e continuar subindo, a gente já tem uma posição encaixada aqui no semanal. Né? Para isso a gente vai precisar que esse preço dê uma bela de uma subida, né? Antes de fechar essa semana. A gente tem um stop loss aqui inicial na linha verde. A gente tentando encaixar essa posição aí no BTC, levei 3 stop loss, cada um de $3, olha lá. Né? E agora a gente está encaixando uma posição aqui de $13. Só que é um movimento muito pequeno. Por enquanto ele está recompensando aqueles prejuízos, mas a gente precisa que ele dê uma bela de uma esticada para a gente poder na próxima vela ajustar o stop loss para o nível de stop gain, né? E fazer todo o nosso procedimento trend following, né? Que é rastrear a tendência. E o diário também não tem nada, pessoal, né? Ele está meio que armado para uma queda, né? Esse daqui é uma vela de ignição. Agora ele está tentando se defender dela. Mas pode acontecer na vela seguinte ele tocar a linha verde, né? Dar uma passada na linha verde e voltar a descer, né? Engolir a nossa posição. Seria bem difícil da gente encaixar alguma posição vendida, né? Principalmente se na próxima vela ele cortar a linha verde. Aí fica feio para nós, né? O que a gente vai fazer daí? Tá? Bitcoin e NZD, o preço, né, formou uma bela vela de ignição, ele deu uma bela respeitada na base do canal aqui, né, a gente está vendo o canal vermelho, né, vamos dar uma olhada aí de longe, ver o que está acontecendo. A gente tinha um movimentão, né, de grande impulso, aqui ele começou a formar uma espécie de padrão, né, começou a perder volume também, que é uma beleza, né, sempre perde volume de forma padrão, porque ele não consegue tomar a direção de tendência. E agora ele está impulsionando, né, a gente está vendo os vendedores dando uma bela de uma agulhada aqui, está impulsionando essa vela. Então quem sabe agora ele retraindo até que pelo menos a linha de referência aqui, né, em sincronia com a linha verde, a gente consegue encaixar alguma coisa com um belo desconto para ele continuar essa queda a favor do dólar. Então olha lá o dólar aí corneando, né, colocando em corner todas as outras moedas, né? Vamos ver se a gente vai embarcar nessa posição. E aqui no semanal a gente tem também, né, o preço ele meio que reagindo à linha vermelha do canal, porém fora de hora, né, movimento muito ruim de negociar, né, ele respeitou a linha verde aqui, eu não botei fé no dólar, né, infelizmente, mas agora ele desceu bastante. Então se ele der uma respirada, formar uma cruz, vamos ver se ele reage. Na próxima vela ele reagir de novo, a gente vai tentar entrar contra o dólar. Eu não estou confiante no dólar ainda, apesar dessas tentativas de inverter tendência frente às outras moedas. Tá? Para finalizar o mensal, a gente tinha uma posição com stop loss na mínima, né? Ele engoliu essa posição, ele não reagiu à linha verde, né? A gente está vendo a linha verde sendo engolfada pela vela aí, pelo corpo dela. Né? Eu estava até esperando que ele pudesse voltar a subir, né? Para entrar a favor aí do NZD contra o dólar, mas infelizmente, né? Acho que não vai dar nada. Vamos ver no mês que vem aí, ou sei lá, se ainda esse mês ele volta a subir, né? A gente precisa daquela configuração no semanal bonitinha para dar bastante força para acabar formando um grande pavio nessa vela aqui, né? Os tempos menores empurrando essa vela maior aqui. Então, galera, é isso a nossa análise hoje, né? Nossas dicas, nossa visão, né, do trading. Espero que vocês gostem, tá, galera? Deixa o like, né? Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro do conteúdo. Né? Nosso canal não vai se resumir só à saga da consistência. Quero tentar trazer muito mais conteúdos, né, na medida que eu for tendo uma ideia aí. Para trazer para vocês que possam agregar. Eu vou estar trazendo conteúdo diferente sim. Então galera, até mais, tchau, tchau, bons estudos para todos vocês.